Graça e paz, pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todas as manhãs é um devocional rápido aqui, no máximo 10 minutinhos. Abençoa e edifica muito a minha vida. Espero que a sua também. Então, vamos começar muito bem a semana com o devocional. Amém? Hoje o nosso texto está no finalzinho do capítulo 19 de Lucas, versículo 45, que diz: Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém. Então Jesus aqui ele purifica o templo que é para ser uma casa de oração, a casa de oração, adorar ao Senhor ali, né? E nesse momento estava sendo um comércio muito ativo ali, porque principalmente nessa época do ano, que era prestes a festas ali, então a cidade ficava muito cheia, então tinha comerciantes ali vendendo os animais para sacrifício e cambistas trocando dinheiro pela moeda, né, da cidade para poder pagar os impostos, tudo certinho. E havia um lucro, como fala na palavra ali, um lucro acima do que deveria, né? Era um ganho acima do que deveria cobrar, era um lucro quase que ilícito, era um lucro exacerbado, e também ali não era um local para comércio dentro do templo, e sim aos arredores poderia fazer. E aí Jesus vem e purifica, não que não possam ter as coisas na igreja, não é isso, mas a questão ali que a busca era pelo lucro, a busca não estava para servir o povo, pois sim pelo lucro, né? O que eles estavam buscando ali era uma maneira de vender com lucro maior, uma maneira de ter o seu ganha-pão e não uma maneira de como servir o povo a estar ali. Eles estavam vendendo mesmo, era comodidade e obtenção do lucro. E Jesus nos traz a consciência de que ali é um lugar para adoração, um lugar de comunhão, de oração. E hoje nós temos o Espírito Santo em nós. E se hoje nós temos o Espírito Santo em nós e cada um de nós fazemos parte do templo da igreja do Senhor, nós temos que entender que nós temos que adorá-lo e ser uma casa de oração, cada um de nós. Então nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor, nós temos que ter a busca por Ele no secreto, como Ele nos ensina lá em Mateus 6,6. Entre no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós somos uma parte do templo do Senhor, nós somos templo do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. E nós temos que cultivar nosso corpo, a nossa mente como templo do Senhor, temos que cuidar deste templo, nós temos que desenvolver ainda mais a busca pelo Senhor e ser uma casa de oração, cada um de nós também, para que nós tenhamos cada vez com uma proximidade maior do Senhor, uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos traz o convencimento todos os dias, é Ele que nos ensina, é Ele que nos direciona. Nós vamos chegar no livro de João e lá vai falar muito sobre o que o Espírito Santo é, o nosso ajudador, é Ele que nos ensina todas as coisas. E se é Ele que nos ensina todas as coisas, nós temos que buscar ter comunhão com quem ensina. Se é Ele que nos ensina, eu preciso ter amizade com Ele, desenvolver essa amizade com Ele para ter o ouvido mais atento, mais sintonizado com Ele, ficar mais fácil
ouvir ele, ficar mais sensível à voz dele, para que aprenda mais rápido, para que não precise sofrer muito antes de entender o que ele quer nos ensinar. Amém? Então nós devemos nos purificar todos os dias, porque nós somos templo do Espírito Santo. A presença do Senhor está em nós. O Espírito Santo de Deus, o mesmo que descia e tinha comunhão com Jesus, ao mesmo que habita em mim, em você, desde que declaremos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e fazemos disso o nosso entendimento. Então, purificar o templo é uma função nossa todos os dias, de olhar para nós, examinar a nós mesmos, pedir para que esse Espírito Santo veja se há algum caminho mau em nosso coração ainda e ter essa consciência da purificação diária do templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, essa semana seja uma semana de purificação, de busca ao Senhor, de entendimento e de aprofundamento no relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe, fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.